Bom, eles apontam então que estilos de vida saudáveis incluem uma série de comportamentos potencialmente modificáveis, que podem prevenir uma ampla gama de doenças, principalmente aqui nesse caso, as doenças crônicas, e ele cita a obesidade e o diabetes. A promoção de um estilo de vida saudável é uma questão de relevância social, de saúde e é uma questão econômica também, principalmente com gastos referentes à saúde e o que o governo tem que arcar com as consequências dessas doenças crônicas. No entanto, a falta de tempo para participar de programas de promoção da saúde e o baixo alcance das intervenções muitas vezes representam obstáculos para a adoção e a manutenção de um estilo de vida saudável. E aqui eles citam isso referente a estudos italianos, mas acredito que no mundo inteiro seja assim. Uma pesquisa realizada em 2012, lá na Itália, com uma amostra de 1.319 pessoas mesmo, usuários de 16 a 64 anos, demonstrou que 41% dos entrevistados eles haviam jogado um jogo nos últimos 12 meses e 52% desses eram do sexo masculino. Jogos online foram os mais referidos e eles jogavam geralmente em laptops e em PCs, mais do que em celular. 23% dessa população considerou interessante jogar no jogo e desses, 31% viam jogos como uma atividade divertida, 22% como um entretenimento e 20% como uma ferramenta de evasão, como fuga. Então, para sair da rotina, jogar. Pela capacidade interativa que os jogos têm, os videogames estão se tornando então componentes de abordagens integrativas para a promoção de comportamentos saudáveis. E nesse quesito, para gerenciar doenças crônicas em adolescentes, pensando que é o público maior que utiliza jogos para qualquer finalidade. A maioria dos videogames relacionados à saúde tem algum resultado positivo. Estudos internacionais anteriores mostraram que um videogame voltado para o comportamento pode produzir melhorias significativas no conhecimento nutricional e nos hábitos alimentares. Esse jogo que foi utilizado nessa pesquisa, ele tem sido desenvolvido desde 2011 e eles citam então a primeira avaliação que eles fizeram, os primeiros testes, que é da mesma equipe de pesquisadores. É o Gustavo Enghinam's Planet, ele é um web game projetado para prevenir a obesidade e o diabetes tipo 2 entre os adolescentes italianos. Essa equipe é uma equipe multidisciplinar e tem como base uma abordagem integrativa de construtos de teorias de mudança comportamental. Então, existe aí desde nutricionistas, psicólogos, é uma equipe realmente multidisciplinar. Os objetivos dessa pesquisa foram testar a melhoria do conhecimento sobre nutrição saudável em adolescentes de 17 a 21 anos, jogando esse Gustavo no Planeta Gnome. Em comparação com um jogo da web, por exemplo, eles utilizaram nesse o Angry Birds Halloween. E, em segundo, analisar o prazer dos participantes em jogar esse jogo, pensando que a recreação e o prazer são fatores determinantes para que uma intervenção ela possa ser efetiva, mesmo quando se utiliza uma estratégia tecnológica. Então, eles fizeram uma reunião nas escolas e, com um nutricionista, eles convidaram os adolescentes a participarem da pesquisa. No total, 65 participantes aceitaram, mas 95,4% eram meninas, o que difere do que a gente já tem na literatura, porque geralmente homens é que participam mais e jogam mais esse tipo de videogame. Mas ok, mesmo assim eles continuaram a pesquisa, mesmo com a população majoritariamente feminina. A idade variou entre 17 a 21 anos e a idade média era 17,8 anos. E esses 65 foram os que concluíram. 78 até aceitaram participar da pesquisa, mas 65 concluíram estudos. E foram esses os utilizados para a análise. Os participantes receberam credenciais para acessar o jogo e ao questionário pela web. Cada um tinha a sua senha e eles acessavam. Os questionários para as avaliações foram classificados em T0, T1 e T2 e eles foram entregues através do Limesurvey, que é uma ferramenta de código aberto para pesquisas online. Então, durante 3 sessões, com a supervisão dos pesquisadores, esses alunos participaram. Na semana 1, então
que é chamado de T0, eles preencheram um questionário e jogaram Angry Birds Halloween. Na semana 2, que foi exatamente uma semana após a primeira etapa do questionário, eles preencheram novamente o questionário com os mesmos dados e jogaram o Gustavo em Gnomes Planet. E na semana 3, eles apenas preencheram o questionário. O questionário continha dados demográficos simples, idade e sexo. Tinha um questionário de conhecimento alimentar saudável que foi desenvolvido nesse outro estudo. Quando eles começam a falar da avaliação do Gnomes Planet, eles citam esse estudo anterior, que seria prevenindo a diabetes, que eles chamam, que seria a obesidade mais a diabetes em adolescentes. Então foi quando eles desenvolveram esse jogo e quando eles fizeram a primeira avaliação. Eles desenvolveram então esse questionário que foi aplicado. São 22 tipos de alimentos, eles tinham uma escala Likert de 0 a 4 pontos, então 5 pontuações, que é de 0 a 4, onde eles colocariam 0 como discordo totalmente e 4 concordo totalmente, em que aquele alimento ele seja classificado como ideal para uma alimentação saudável ou não. O mesmo foi feito com uma pergunta que eles acrescentaram, que é o gostei de jogar este jogo. Ele foi utilizado tanto para o Angry Birds quanto para o Gustavo em Gnomes Planet, pensando realmente que o prazer é algo muito importante. Então foi utilizada a mesma coisa, uma escala Likert de 0 a 4. E como resultados, após as análises estatísticas, eles perceberam que o Angry Birds ele provocou uma ligeira redução no conhecimento nutricional, mas isso não foi significativo. Ele teve essa diferença em relação ao Gustavo Gnomes Planet. No entanto, com o jogo desenvolvido pelos pesquisadores, eles resultaram num maior nível de conhecimento sobre dieta saudável, estatisticamente diferente entre T0 e T1, pensando que em T0 foi jogado o Angry Birds e em T1 foi jogado o Gustavo Gnomes Planet. Assim, dá para concluir que o nível de conhecimento sobre alimentação saudável foi afetado pelo tipo de jogo praticado. Pensando na diversão como um fator importante, o teste de classificação de Wilcoxon foi utilizado para testar então se o jogo ele era parecido, tão divertido quanto Angry Birds. E já era esperado e eles conseguiram sim perceber que tanto um quanto o outro foi classificado como divertido para se jogar na avaliação entre T1 e T2. Eles não se diferem significativamente, mas teve essa classificação, porque os dois jogos foram sim divertidos. Este é um resultado importante, uma vez que o Gustavo Gnomes Planet ele foi desenvolvido para fins educativos. E em todos os estudos sugerem que quando algo é prazeroso, ele tem um resultado melhor, seja para a promoção da saúde ou para a mudança de comportamento. O consumo alimentar tem sido muito afetado, principalmente na população adolescente, onde você tem um aumento de alimentos com uma densidade calórica muito alta e baixo valor nutricional. Somado isso com a falta de exercício físico e o maior tempo que as pessoas ficam expostas a esse tipo de jogos, isso tem uma relação muito grande com o aumento de casos de doenças crônicas não transmissíveis. E afeta também na diminuição da qualidade e na expectativa de vida. A escola é um ambiente ideal para a realização de ações preventivas, principalmente para a mudança de comportamento. Por isso foi escolhido esses adolescentes em época de ensino médio. Gustavo Gnomes Planet foi utilizado pela eficiência comprovada desse tipo de ferramenta para as intervenções. Palestras não têm sido tão eficazes para esse público quanto a utilização de ferramentas tecnológicas. E esse é o primeiro tipo do tipo desenvolvido na Itália. As limitações desse estudo, que os autores mesmo apontam, é que o público foi feminino. Então, eles até pensaram em tentar replicar o estudo, tentando alcançar uma população masculina, mas esses têm uma adesão muito menor em relação a pesquisas do que mulheres, pensando que mulheres geralmente pensam mais em sua saúde e qualidade de vida do que homens. Então, os autores concluíram que, pensando em políticas e estratégias de promoção da saúde, os resultados dessa pesquisa sugerem que esse jogo ele pode sim ser uma importante ferramenta para programas de prevenção direcionados a adolescentes italianos,
dentro de um programa educacional multidimensional, ou seja, apenas ele não serviria para ter um resultado tão eficaz, mas somado a outros tipos de estratégia, ele é eficiente.